Olá, senhores alunos. Embora eu já tenha gravado uma primeira aula de princípio fundamental da contagem, eu resolvi voltar a gravar princípio fundamental da contagem agora com uma coisa especial, falando a respeito da parte de números. Os números dentro da nossa análise combinatória são números iguais a esse, onde pode aparecer o zero, mas nunca o zero aparecer na primeira casa, a não ser em alguns casos especiais, quando refere-se a números de telefone ou números que aparecem dentro da placa de automóvel ou até mesmo senha de bancos que não tem nenhuma restrição em começar por zero. Mas quando falar de números dentro da nossa análise combinatória geralmente são números que não devem aparecer o zero como primeira casa. Como, por exemplo, nesse exercício da FUVEST, que pergunta quantos são os números de 5 algarismos que não têm algarismos adjacentes iguais. Entendi. Ele quer que você forme números que tenham 5 algarismos e ele quer que não tenha algarismos adjacentes iguais. Acabei de falar para vocês que uma das razões principais da gente falar a respeito de números, porque números ele tem dentro da nossa análise combinatória uma particularidade. Ele não pode ser iniciado por zero. O zero não pode aparecer na primeira casa, mas o zero ele pode aparecer na segunda, na terceira, na quarta e na quinta casa, sem problema nenhum. Outra coisa que eu queria lembrar para vocês e que foi dito na primeira aula, que aplicar o princípio fundamental da contagem significa você fazer o produto das possibilidades em cada uma, nesse caso, em cada uma das casas. Nós temos 5 casas, nós temos que ver a quantidade de possibilidade em cada casa e multiplicar. Mas aí vem a dúvida. Tem 5 casas, eu começo por onde? Nesse caso, eu vou dizer para vocês que você vai começar por aquela casa mais exigente. Repare que a segunda, a terceira, a quarta e a quinta casa, ela aceita qualquer algarismo, desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, do 0 até o 9. A única casa que exige é a primeira. A primeira diz o seguinte: eu aceito qualquer um, contanto que não seja o zero. Então, na hora de você começar a calcular essas possibilidades em cada uma das casas, comece da casa mais exigente, que no nosso caso é a primeira casa. Agora repare que nessa primeira casa, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 possibilidades de escolha. Eu vou escrever, então, que nessa primeira casa eu tenho 9 possibilidades de escolha. Aí eu chego e imagino alguém escolhendo um desses algarismos. Por exemplo, alguém chega e escolhe, por exemplo, o 4. Mas de acordo com o teste da FUVEST, ele não quer que os adjacentes sejam iguais. Se ele escolher o 4, aqui não pode mais ser escolhido o 4. Então, para essa casa aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 possibilidades, só não posso escolher o 4 de novo. Então, aqui eu tenho 9 possibilidades. E, diante dessas 9 possibilidades, você imagina, então, que você vai escolher alguém dentre essas 9. Por exemplo, você chega e escolhe o 7. Como os algarismos adjacentes não podem ser iguais, se você escolher o 7, aqui não pode mais ser escolhido para que os algarismos adjacentes sejam diferentes. Nessa terceira casa, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 possibilidades de novo. E que eu peço de novo para você escolher algum. Você escolhe, por exemplo, agora o 0. Se você escolher o 0, o algarismo adjacente não pode ser 0. Então aqui também eu tenho 9 possibilidades e a mesma coisa vai ocorrer para a última casa. Não podendo escolher aquilo que foi escolhido na quarta casa, eu volto a ter 9 possibilidades. E o que é aplicar o princípio fundamental da contagem? É multiplicar essas possibilidades de cada uma das casas. E lembrando que eu comecei da primeira porque ela tinha uma exigência a mais em relação às outras. Ela não queria o 0. Comecei pela primeira por ela ser mais exigente, não por ser a primeira casa. Então eu termino finalizando o seguinte, que nesse caso o total que eu devo dar para a FUVEST será 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9
9 vezes 9. Se você fizer essa multiplicação, você vai ter um total de 59.049. Essa é a resposta da FUVEST. Agora, nesse exercício da PUC, ele fala a respeito de números palíndromos. E ele dá até um exemplo do que seja um número palíndromo. É o 74.847. Ele explica que esse daqui é palíndromo porque o primeiro é igual ao último, o segundo ele é igual ao penúltimo. Isso para ele que é número palíndromo. E o que ele está querendo? Ele está querendo que você diga quantos números palíndromos existem de 5 algarismos. Então, de novo, nós vamos colocar aqui 5 casas representando esses 5 algarismos e ele quer calcular qual é a quantidade de números palíndromos. Só que nós vamos ter que lembrar de novo que nessa primeira casa pode ser qualquer algarismo que não seja o zero. Mas para outras casas não tem restrição nenhuma. Pode ir de 0 até 9. Na terceira casa também pode vir de 0 até 9. Na quarta casa pode vir de 0 até 9 e na última casa também. De novo, nós vamos começar a verificar as possibilidades em cada uma das casas, começando da casa mais exigente. Qual é a casa mais exigente? É a primeira, que de novo é a única que exige que não pode aparecer o zero. Então, para preencher essa primeira casa, eu tenho 9 possibilidades. Escrevo aqui, 9 possibilidades. Agora, eu imagino, então, eu escolhendo um desses 9 algarismos. Por exemplo, eu chego e escolho 2. Se eu escolhi o 2 para ocupar a primeira casa, sabendo que a primeira casa tem que ser igual à última, hora que eu escolho o 2 para a primeira casa, eu já escolhi o 2 para a última casa. Então aqui não tem necessidade. Escolhido o 2 aqui, o 2 automaticamente já foi escolhido para a última casa, porque o número palíndromo começa e termina com os mesmos algarismos. Eu escolhi o 2 já está automaticamente escolhido para a última, então na última eu não vou ter que escolher ninguém. Agora, eu vou ter que escolher alguém para ficar na segunda casa. Eu tenho quantos elementos à minha disposição? Eu tenho 10. Qual desses 10 aqui que eu vou escolher? Por exemplo, suponha, eu peguei o 7. Se eu peguei o 7, o segundo tem que ser igual ao penúltimo. Então, escolhido o 7, automaticamente esse 7 será escolhido nesse caso de cá. Ou seja, escolhido alguém dentre esses 10, eu não preciso escolher quem vai estar localizado na penúltima casa. E eu chego agora na outra casa, na terceira e última casa, que são 10 possibilidades de escolha. Eu escolho qualquer um deles, sem problema nenhum. Pronto. Aí eu fechei a escolha dos números palíndromos. Então agora, para terminar esse exercício, eu vou dizer para a PUC que eu vou fazer o princípio fundamental da contagem, que é multiplicar essas possibilidades. Ou seja, 9 vezes 10 vezes 10, total de 900 números palíndromos de 5 algarismos que nós poderemos então formar. Pronto. Só que agora chegou realmente a hora de nós fazermos 2 exercícios importantíssimos nessa nossa aula de hoje. É a respeito de números ímpares e principalmente não deixe de assistir o último exercício que nós vamos falar a respeito de números pares. Observe. Esse exercício aqui, ele pede para você calcular quantos números ímpares de 4 algarismos existem no nosso sistema decimal de numeração. Então eu quero um número que tenha 4 algarismos e eu quero que ele seja número ímpar. Disse e repito a vocês, números dentro da nossa análise numeratória não pode começar com um algarismo 0. No segundo, não tem problema vir 0. Então, no segundo, você pode optar de 0 até 9. No terceiro também, não tem problema nenhum quanto à restrição de algarismo, vai de 0 até 9. Só que nesse caso, há uma restrição para a última casa. Devido ao fato de ele querer que o número seja ímpar, ímpar significa que ele pode ser terminado em 1, em 3, em 5, em 7, em 9. Pronto. Agora, deixa eu dizer para vocês uma coisa que eu falei nos 2 exercícios anteriores e queria reforçar agora na realização desse exercício. Eu
Eu disse para vocês que pelo princípio fundamental da contagem, você tem que verificar as possibilidades de cada uma das casas. Mas na hora de você calcular essas possibilidades, você deveria começar da casa mais exigente. Repare bem, a segunda e a terceira casa aceita qualquer algarismo. A primeira casa, ela diz o seguinte, que ela não quer de jeito nenhum zero. A última casa, ela diz o seguinte, eu não quero 0, eu não quero o 2, eu não quero o 4, não quero o 6, não quero o 8. Você está reparando que essa é a casa mais exigente. Então, comece a distribuição das possibilidades, primeiro lugar, nessa última casa, que é a casa mais exigente. Chega para essa casa aqui e verifica o seguinte, essa casa tem 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades de escolha. Essa casa tem 5 possibilidades de escolha. Eu vou pedir para eles escolherem alguém. Por exemplo, ele chega, escolhe o 3. Como os algarismos são distintos, quando essa casa escolheu 3, ninguém mais pode escolher o 3. Ninguém mais. Se essa casa escolheu 3, ninguém mais escolhe porque os algarismos são distintos. Agora, depois de sair daqui, eu venho para a primeira. Por que eu venho para a primeira? Porque a primeira também tem uma exigência, não pode ser o 0. Então, olha o que acontece. Vou chegar para essa casa, vou dizer para ele que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades. Então, ele tem 8 possibilidades, das quais ele vai escolher uma. Suponha que dessas 8 possibilidades ele escolhe 5. Como os algarismos têm que ser diferentes, como essa primeira casa escolheu 5, ninguém mais pode escolher o 5. Então, o dono dessa segunda casa tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades de escolha. Ele vai escolher alguém. Por exemplo, ele chega e escolhe o 0. Como os algarismos são distintos, ninguém mais pode escolher o 0. Então, o dono dessa última casa tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilidades. Pronto. Agora que eu vi as possibilidades de cada uma das casas, eu vou agora fazer a multiplicação desses números, que são as possibilidades de cada uma dessas casas. Basta multiplicar 8 vezes 8 vezes 7 vezes 5, 8 vezes 8 vezes 7 vezes 5, dá um total de 2.240. O que significa isso? 2.240 números que tenham 4 algarismos do sistema decimal de numeração e que sejam ímpares. Pronto. O que você não pode é chegar e dizer o seguinte, ó, eu já entendi bem o que é o ímpar, então os pares é a única coisa que muda a terminação. Então o resultado vai dar a mesma coisa. Claro que não. Esse que é realmente um problema dos alunos, achar que ímpares e pares dentro desse nosso cálculo vai ficar a mesma coisa. Observe bem que quando for calcular números pares, você vai ter que fazer alguma coisa diferente. Se você está curioso, dá uma olhada então no próximo exercício. Nesse próximo exercício, que pede a respeito de números pares, ele também quer do sistema decimal de numeração 4 algarismos e que seja par. O que faz o par ser diferente faz com que eu imagine calcular em primeiro lugar todos os pares terminados em 2, 4, 6 e 8. Mas quem é o diferente dele? O diferente nesse nosso cálculo é quando esse par ele é terminado em 0. Então, nesse nosso exercício, eu vou dividir o nosso exercício em duas partes. Os pares terminados em 2, 4, 6 e 8 e o par terminado em 0. E você vai reparar que realmente existe uma diferença entre essas terminações 2, 4, 6 e 8 e o 0. Querem ver? Se é número do sistema decimal de numeração, não pode começar por 0. Agora, e aqui pode ter 0? Aqui pode ter 0, pode ter 1, pode ter 2, aqui pode ser qualquer um, tanto na segunda quanto na terceira casa. De novo, na hora de você calcular as possibilidades, comece a calcular as possibilidades da casa mais exigente. Lembrando aos senhores, a segunda e terceira casa aceita qualquer algarismo. A primeira casa, ela fala que não quer o 0.
A última casa diz que não quer o 0, não quer o 1, não quer o 3, não quer o 5, não quer o 7, não quer o 9. Então essa é a casa mais exigente. Então vamos começar por ela. Aqui nessa casa eu tenho 4 possibilidades. Ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Repare bem, eu vou ter que escolher um desses 4 algarismos. Por exemplo, suponha, alguém chega e escolhe o 8. Se alguém escolher o 8, dado que os algarismos têm que ser diferentes, ninguém mais pode escolher o 8. Ninguém mais. Reparar que, olha que eu apaguei aqui, eu apaguei um elemento do lado de cá, que vai fazer com que o dono da primeira casa, que é a outra casa exigente, não tenha mais 9. Eu tirei o 8, ele passa a ter o que então? 8 elementos para escolha. Então suponha que agora ele escolhe, por exemplo, o 5. Dado que o algarismo tem que ser diferente, se ele escolher o 5, ninguém mais escolhe o 5. Então o dono dessa casa tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades. Escolhendo uma, elimina do lado de cá porque não pode ser repetido, então aqui tem 7. Pronto. Isso daqui é o que eu tenho que fazer para números pares terminados em 2, 4, 6 e 8. Mas qual a diferença dele terminar em 0? Repare, se ele terminar em 0, aqui é sistema decimal de numeração, pode ser qualquer número que não seja o 0. Agora, aqui pode ser qualquer mesmo, inclusive o 0, e aqui também pode ser qualquer um, inclusive o 0. De novo, na hora de calcular as possibilidades, comece a calcular a partir da casa mais exigente. Daqui você está vendo. Esse daqui diz o seguinte, eu só quero 0, não quero 1, não quero 2, não quero... Então ele é o mais exigente, vou começar por ela. Então, quantas possibilidades de escolha eu tenho aqui? Só uma, só uma. Claro, é ela que vai ser escolhida. Só que repare agora o que vai acontecer. Quando escolhe o 0, dado que os algarismos são diferentes, eu tenho que apagar para ninguém mais escolher o 0 que foi escolhido na última casa. Só que a hora que eu apago só isso daqui. Reparar que eu não apaguei essa casa aqui. Então, aqui, gente, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 possibilidades. Aqui eu tenho 9. Aí eu escolho alguém e esse alguém faz com que ninguém mais possa escolher o 5. Então aqui eu tenho 8, que eu escolho alguém que ninguém mais pode escolher, então aqui eu fico em 7. Agora, o que eu quero é que você repare que a diferença entre esse cálculo e esse é exatamente esse número aqui e esse número aqui. Aqui, olha que eu escolhi o 8, eu apaguei o 8. Aqui, a hora que eu escolhi o 0, eu não apaguei ninguém. Essa é a diferença que faz com que você, a hora que for calcular números pares, você tem que calcular em separado o par terminado em 0. E agora, para você dar a resposta, então, você vai fazer o seguinte, basta você, então, agora, multiplicar esses valores aqui, que é 8, 8, 7, 4, e quando você fizer 8 vezes 8 vezes 7 vezes 4, são os pares terminados em 2, 4, 6 e 8, que vai dar um total de 1.792. Agora, se você fizer 9 vezes 8 vezes 7 vezes 1, você vai calcular os terminados em 0, são os pares terminados em 0. Mas como você quer a resposta no total, basta somar 1.792 com 504, que dá 2.296, que é a resposta desse nosso exercício. Daí, então, gente, mostrando a vocês que parecia realmente que esse cálculo de números pares e números ímpares deveria ser exatamente a mesma coisa, mas não é. Eu espero, então, que eu tenha tido realmente uma boa ideia de reforçar e fazer mais uma aula de princípio fundamental da contagem específica para números e, é claro, específica mais ainda, em especial atenção para números pares e números ímpares, que são números que trabalham de forma diferente na hora de fazer os seus cálculos. Espero realmente que vocês tenham aproveitado bastante essa aula e convido os senhores para nossas próximas aulas da parte de análise combinatória. Até mais!